Enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas. Quando o ministro Ricardo Salles anunciou na famosa reunião ministerial de 22 de abril de 2020 que era hora de passar a boiada, a porteira já estava aberta. 2 meses antes, em fevereiro do ano passado, uma decisão do IBAMA dava a senha para exportar madeira nobre da Amazônia sem que houvesse uma autorização prévia do próprio órgão de fiscalização. Milhares de carregamentos embarcaram sem essa documentação nos últimos meses. Acontece que essa mudança da norma se deu em circunstâncias curiosas. E isso chamou a atenção da Polícia Federal em um inquérito aberto depois que autoridades americanas apreenderam uma carga do Brasil e alertaram para indícios de contrabando e para o comportamento suspeito de funcionários públicos responsáveis pela exportação de produtos de madeira da Amazônia. De acordo com a Polícia Federal, os madeireiros foram recebidos por Salles em Brasília e no mesmo dia o presidente do IBAMA, Eduardo Bin, assinou um despacho autorizando a exportação de produtos florestais sem a necessidade da autorização de exportação do IBAMA. Por isso, Eduardo Bin agora está sendo investigado por suspeita de facilitação de contrabando, assim como Salles e vários integrantes da cúpula do Ministério do Meio Ambiente. A investigação apontou, inclusive, a atuação do IBAMA para legalizar carregamentos exportados antes da alteração da norma. E também apurou obstáculos impostos pelo próprio ministro à fiscalização da extração ilegal de madeira. Foram as mesmas dificuldades apontadas, por exemplo, pelo ex-superintendente da PF no Amazonas, aquele que foi demitido em abril deste ano. A direção da Polícia Federal substituiu hoje o superintendente no Amazonas. Alexandre Saraiva comandava a investigação da maior apreensão de madeira do Brasil. Parte dessa investigação que prossegue foi exposta na Operação Macuanduba, deflagrada na semana passada e que teve como alvo o ministro Salles e o presidente do IBAMA, além de outros servidores. Eduardo Bin foi afastado por 90 dias por decisão do ministro Alexandre de Moraes do STF. A norma que fez passar a boiada também foi revogada por determinação do Supremo. Para a Polícia Federal, há fortes indícios de irregularidades na atuação do ministro para beneficiar os madeireiros. Movimentações financeiras atípicas no escritório de advocacia de Salles, depois que ele chegou ao primeiro escalão, reforçam as suspeitas, que o ministro nega. Quais são os indícios levantados contra Salles e o presidente do IBAMA? De que forma os exportadores de madeira da Amazônia passaram a influenciar as decisões do Ministério do Meio Ambiente? E do presidente Bolsonaro, há algum sinal de que pretenda afastar o ministro diante do que foi apurado pela Polícia Federal? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran. Nesse episódio, conversamos com os repórteres Aguirre Talento e Leandro Prazeres. Fique com a gente. Aguirre Talento. Antes da gente falar sobre o que pesa contra o ministro Ricardo Salles, vamos tratar do que a Polícia Federal já levantou sobre o presidente afastado do IBAMA, o Eduardo Bin. Por que a PF afirma no relatório da investigação que já tem provas para indiciá-lo por pelo menos 2 crimes? É o seguinte, a Polícia Federal, nessa investigação, chegou primeiro aos indícios de irregularidades do presidente do IBAMA, Eduardo Bin, justamente porque ele não tinha foro privilegiado, então a investigação avançou mais em relação a ele. A Polícia Federal constatou que o presidente do IBAMA participou de uma reunião com representantes de madeireiras da região da Amazônia, na qual essas empresas apresentaram um pleito de mudar o regramento para que elas não precisassem de uma autorização de exportação para poderem vender madeira para o exterior. Depois de ter participado dessa reunião, Eduardo Bin justamente produziu um despacho interpretativo, que é uma coisa que causou estranhamento na Polícia Federal, causou estranhamento nas autoridades dos Estados Unidos, que detectaram essa exportação com suspeita de ilegalidade. Esse despacho interpretativo basicamente autorizava a exportação de madeira de forma generalizada, sem precisar
de um documento específico para cada carga, e, de certa forma, também funcionava de maneira retroativa. Segundo a Polícia Federal, cargas que teriam sido exportadas entre os anos de 2019 e 2020, sem documentação, poderiam ser legalizadas, seria uma forma de esquentar essa madeira ilegal. Então, com esses indícios, a Polícia Federal constatou que o presidente do IBAMA estava atuando para favorecer os interesses do setor privado dentro da administração pública, que configuraria justamente o crime de advocacia administrativa, além de outro crime, que é a facilitação ao contrabando, justamente por permitir que essa madeira seja exportada, de certa forma, sem estar dentro da legalidade. Segundo a representação encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, pela PF, é evidente que o interesse privado de alguns poucos empresários reincidentes na prática de infrações ambientais foi colocado à frente do interesse público. Agora, por que os investigadores chamam esse despacho de despacho interpretativo? Maltic, o próprio IBAMA classificou esse documento de despacho interpretativo porque é um documento em que eles fizeram uma interpretação diferente dos regramentos que já existiam. E, segundo a avaliação dos investigadores que estão à frente do caso, isso ocorreu em contrariedade ao que está em uma nota técnica do próprio IBAMA, que não permitia que essa exportação fosse feita sem que a madeira estivesse com toda a documentação necessária. Inclusive, a avaliação que é feita pelo delegado Franco Perazzoni, que é o que toca a investigação, é que esse despacho permitiria a legalização de cargas de madeira que teriam sido exportadas entre os anos de 2019 e 2020 sem nenhuma documentação. Ou seja, o presidente do IBAMA estaria legalizando madeira ilegal que saiu do Brasil por meio de contrabando. Aguirre, a investigação também colheu depoimentos que indicam a atuação do Eduardo Bin para esvaziar os trabalhos de fiscalização do IBAMA e até perseguir servidores que se posicionavam contra isso, né? Explica um pouco melhor quais são as evidências e se tem também algum indício de que ele levava alguma vantagem pessoal para fazer isso. Exatamente. Não apenas do Eduardo Bin, mas de vários funcionários da cúpula do IBAMA e do Ministério do Meio Ambiente, servidores de carreira do IBAMA relataram à Polícia Federal que vinham sendo pressionados para conceder autorizações que estavam fora do regramento legal, suspender embargo de áreas que tinham infrações ambientais. Inclusive, uma dessas pressões ficou comprovada como tendo partido de um assessor direto do ministro Ricardo Salles, que se chamava Leopoldo, ele também foi alvo da operação, e um dos servidores entregou à Polícia Federal mensagens de WhatsApp em que o Leopoldo solicitava que ele suspendesse o embargo de uma área após receber um pedido de advogados da dona dessa área. E aquilo ali foi anexado ao inquérito e nesse documento, nessas conversas, é possível ver que justamente o assessor do ministro estava defendendo os interesses dos produtores rurais, dos agricultores, mesmo sendo alertado por um servidor do IBAMA de que não era possível, não seria possível suspender o embargo de uma área com infração ambiental. Sobre indícios de vantagens indevidas, pagamentos de propina e coisas do tipo, a Polícia Federal espera avançar nessa linha de investigação somente depois das quebras de sigilo bancário e fiscal que foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes quando houve a deflagração da operação. A Polícia Federal recebeu alguns indícios, como relatórios do COAF, que apontam movimentação financeira suspeita. Um servidor do IBAMA fez um depósito de 50 mil em espécie na sua agência bancária. O próprio ministro Ricardo Salles fez uma operação no mercado financeiro no valor de R$ 1.800.000
no período em que ele já era ministro. Então, depois dessas suspeitas, o delegado que está à frente da investigação decidiu pedir tanto o afastamento do sigilo do relatório do COAF sobre Ricardo Salles, para saber os detalhes daquela movimentação financeira, como a quebra do sigilo bancário e fiscal desses personagens envolvidos, para tentar aprofundar a suspeita de que eles possam ter recebido vantagens indevidas para favorecer empresas do setor. Sim, bom, então já vamos avançar agora sobre o ministro Ricardo Salles. Parece que tem 2 níveis de evidências até o momento. Contra o presidente do IBAMA, que está afastado, a Polícia Federal já indica a possibilidade do cometimento de crimes e tem fundamentos, inclusive, para falar sobre isso. No caso do ministro, o que o relatório aponta são fortes indícios. Por que aponta fortes indícios? Exatamente. Esses fortes indícios estão baseados no fato de que Ricardo Salles trocou toda a cadeia de comando do IBAMA e também do Ministério do Meio Ambiente na área de fiscalização. Ele trouxe pessoas de fora do órgão que foram, de certa forma, permitindo o afrouxamento das regras e diminuindo a fiscalização relacionada aos crimes ambientais. Além disso, o ministro Ricardo Salles se reunia com frequência com madeireiros, com produtores rurais, até mesmo foi polêmica uma viagem dele à Amazônia, na qual ele anunciou lugares onde ocorreriam operações de fiscalização. Aquilo ficou a impressão de que ele estava avisando aos infratores para eles fugirem. O Diário Oficial publicou a decisão de transferir temporariamente os gabinetes do Ministério do Meio Ambiente e das presidências do IBAMA e do ICMBio para os municípios de Altamira, Uruará, Placas, Rururópolis e também Itaituba, que ficam no sudoeste, na verdade, do estado. Então, a Polícia Federal reuniu todos esses indícios e também recebeu o relatório do COAF sobre movimentações financeiras suspeitas envolvendo o escritório de advocacia do ministro Ricardo Salles e apresentou tudo aquilo ao ministro Alexandre de Moraes, argumentando que havia fortes indícios contra o ministro do Meio Ambiente e que era necessário que ele também se tornasse alvo da investigação. O ministro Alexandre de Moraes acolheu a argumentação apresentada pelo delegado Franco Perazzoni e autorizou os mandados de busca e apreensão, permitiu que fosse afastado o sigilo bancário. Então, agora vai haver esse aprofundamento do caso. Aguirre, detalhando um pouco mais essa operação aí de quase R$1.800.000 na conta do escritório de advocacia do Salles, é um escritório em que ele tem a mãe como única sócia, e essas operações aconteceram entre 2019 e 2020, portanto ele já era ministro. Existe algum indício na investigação sobre a origem desses recursos? Como é que eles foram parar na conta do escritório do Salles? Por que essa operação é considerada atípica? Então, ainda não existe clareza sobre a natureza dessa operação, porque o relatório do COAF ele é muito resumido, ele apresenta apenas dados genéricos e justamente pelo fato de Ricardo Salles ser um ministro, ter foro privilegiado, esse relatório foi ainda mais resumido. Mas o que o COAF cita no relatório é que houve uma operação no mercado financeiro que chamou a atenção por ser um volume muito grande de dinheiro comparado aos rendimentos que o escritório tinha declarado às autoridades. O escritório tinha rendimento anual de aproximadamente 350 mil, só que nesse período entre o final de 2019 e o início de 2020, fez uma operação no mercado financeiro que acendeu o alerta das autoridades financeiras e elas enviaram um aviso para o COAF, porque o volume era muito alto e envolvia uma pessoa politicamente exposta, um ministro de Estado. Então, os alertas são geralmente mais rígidos sobre movimentações financeiras de políticos. Mas está faltando uma peça importante do quebra-cabeça, o aparelho celular do ministro. Durante a operação da semana passada, o ministro não entregou o seu celular à Polícia Federal, contrariando uma ordem do ministro Alexandre de Moraes. Na semana passada, quando teve a operação de busca e apreensão nos endereços relacionados ao ministro,
teve um fato controverso. O telefone celular dele não foi apreendido. Primeiro ele alegou que não estava com o telefone, o dia foi se desdobrando e aparentemente a polícia não deu conta de receber esse aparelho. Como é que vai ficar isso? A Polícia Federal não vai levar o aparelho de celular determinado pela Justiça? Maltic, essa operação foi cercada de muito cuidado, justamente porque os investigadores estavam com receio de vazamento, estavam com receio de que o ministro fosse avisado, de que houvesse destruição de provas. Então, até por isso mesmo, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a realização da operação sem oficiar a Procuradoria-Geral da República. Como os investigadores estavam com muito receio de vazamento, eles tiveram dificuldade em identificar o endereço de Ricardo Salles em Brasília. Eles conseguiram levantar os endereços do Ricardo Salles em São Paulo, o endereço do escritório, o endereço residencial, mas eles não identificaram nos bancos de dados onde o ministro está residindo aqui na capital federal. Então, por isso, eles tinham traçado uma estratégia de apreender o celular do ministro no momento que ele chegasse ao Ministério do Meio Ambiente, que também havia sido alvo de buscas. Mas, quando o ministro chegou ao Ministério, quem revelou essa informação foi a colunista Bela Megali, o ministro alegou que não estava com o celular e não entregou o aparelho para os investigadores. A partir disso, é claro que há um prejuízo à investigação, porque o celular do ministro permitiria ver se ele teve participação ativa nesse afrouxamento da fiscalização, nesses possíveis crimes ambientais, e não dá ainda para prever se os investigadores tentarão uma outra maneira de apreender esse celular, justamente porque agora o ministro já sabe que está sendo investigado, perdeu o elemento surpresa, então existe uma avaliação de que essa ação nesse momento talvez não rendesse muitos frutos para a investigação. Como eles aprenderam muitas outras provas, é possível que a investigação avance mesmo sem ter acesso a esse aparelho. E que as defesas do Salles e do Eduardo Bin alegam, eles já prestaram depoimento? Eles ainda não prestaram depoimento porque a Polícia Federal está primeiro colhendo as provas, mas a defesa do ministro Ricardo Salles tem dito que não houve nenhuma irregularidade na atuação dele à frente do Ministério, que todos os recebimentos do seu escritório de advocacia foram serviços efetivamente prestados sem nenhuma irregularidade. O presidente do IBAMA foi procurado por meio da reportagem, através da assessoria do Ministério do Meio Ambiente, mas não respondeu até a noite de ontem, quando a gente estava gravando. Aguirre Talento, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Ao Ponto. Um abraço e bom trabalho. Valeu, Aguirre, até mais. Muito obrigado, um abraço, até a próxima. Leandro Prazeres, é certo a gente dizer que nesse momento existe no Brasil, tocada pela Polícia Federal, uma grande investigação sobre o contrabando de madeira da Amazônia? Exatamente. Nesse momento, a Polícia Federal está debruçada sobre essa investigação que tenta identificar quem foram os responsáveis e os beneficiários por um enorme esquema de exportação, de contrabando de madeira ilegal oriunda da Amazônia. Como é que esse esquema, segundo a apuração da Polícia Federal, funcionaria? Agentes públicos teriam facilitado, mudado as regras de fiscalização sobre a exportação de madeira, beneficiando um conjunto de empresas madeireiras do estado do Pará. Essa denúncia, essa suspeita, ela existe há algum tempo. Em fevereiro de 2020, o presidente do IBAMA, o presidente afastado do IBAMA, Eduardo Bin, ele alterou uma norma facilitando a exportação de madeira da Amazônia. Antes dessa norma, toda a carga precisava passar por uma fiscalização, uma inspeção antes de embarcar para fora do país. Depois dessa norma, essa inspeção deixou de ser obrigatória. Nós mostramos no final do ano passado, em algumas reportagens publicadas pelo Globo, que as autoridades americanas estavam desconfiadas de algumas cargas que estavam saindo daqui do Brasil, e nós mostramos que
as autoridades americanas informaram o IBAMA sobre a chegada de algumas cargas suspeitas em portos americanos, principalmente no porto de Savannah, na Geórgia. A carga não tinha autorização de exportação do IBAMA. As investigações apontam que os madeireiros brasileiros pediram ajuda ao IBAMA. O escritório do IBAMA no Pará chegou a enviar documentos e certidões que supostamente atestariam que a madeira era legal. Mas as autoridades americanas não liberaram a carga. Foi nesse momento, segundo as investigações, que os madeireiros pediram ajuda ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Esses alertas foram feitos, mas foram ignorados pelo IBAMA e pelo Ministério do Meio Ambiente. E, pelo contrário, o que a gente conseguiu perceber por meio de documentos é que o IBAMA tentou convencer as autoridades americanas a receber essas cargas a despeito da suspeita dos americanos em relação à procedência, né, dessa madeira. E aí, a partir dessa mudança da regulamentação do IBAMA, cerca de 3.000 cargas de madeira da Amazônia foram exportadas do Pará para diversas nações sem autorização do IBAMA nesse período. Só para a gente ter uma ideia, isso é muita coisa? Ah, sim. É um volume expressivo, é um volume considerado expressivo por quem acompanha o mercado, sobretudo considerando que nós estamos vivendo um momento de crise econômica, então esse volume é muito grande. É um volume realmente que assusta quem acompanha o mercado internacional de madeira. Relembrando um pouco esse histórico do embate do ministro Ricardo Salles com a Polícia Federal, a PF fez a maior apreensão de madeira já realizada na história do Brasil, cerca de 65 mil árvores derrubadas, e o ministro foi pessoalmente ao Pará fazer a defesa dos madeireiros, dizer que boa parte dessa carga tinha toda a documentação. E nós fomos ao local justamente para ver se batia realmente a etiqueta com a localização da árvore. O que nós vimos é que aparentemente bate, o exame de DNA vai comprovar ou não isso, mas aparentemente bate. Para a gente entender qual é o mecanismo que esses madeireiros usam para esquentar a madeira extraída ilegalmente e fazer essa exportação como se fosse madeira legal. Esse argumento do ministro de que os proprietários teriam todos os documentos e isso justificaria a exportação, se sustenta? Então, essa é uma discussão muito complexa, mas a principal forma utilizada pelos madeireiros ilegais para esquentar a madeira extraída de área ilegal é a utilização de planos de manejo. Então, eles obtêm o que a gente chamaria de créditos para a exploração de madeira de uma determinada região legalizada, mas eles acabam extraindo madeira de outras áreas, de terras indígenas, e declaram como se elas tivessem sido extraídas dessa área do plano de manejo. Essa é a principal forma, é uma das principais formas de esquentar a madeira ilegal da Amazônia. Aliás, Leandro, com relação a essa apreensão histórica de madeira, a própria Miriam Leitão noticiou que 70% de todo esse carregamento ninguém se apresentou como dono dele, né? Exato, esse é um grande indício de que boa parte dessa madeira de fato é ilegal, né? Porque se fosse fácil aos seus proprietários comprovar a cadeia de domínio, a cadeia da propriedade dessa madeira, certamente eles já teriam requerido esse material, sobretudo considerando o alto preço da madeira no mercado internacional. Atualmente, a última informação que a gente obteve é de que a madeira continua onde está, continua apreendida, a despeito das alegações feitas anteriormente, até mesmo pelo ministro Ricardo Salles, de que estava tudo ok com aquela carga e que não haveria nenhum problema do ponto de vista legal. Leandro, e como é que está o clima hoje para o ministro Ricardo Salles dentro do governo? Apesar de todas essas suspeitas, ele tem recebido elogios públicos do presidente Jair Bolsonaro, né? Sim. Apesar de toda a repercussão negativa na mídia, no Brasil e aí fora, o ministro continua recebendo manifestações de apoio do presidente, né? Acho que na semana passada ele participou de uma live, ele foi elogiado pelo presidente numa live, o presidente fez elogios dizendo que ele era uma pessoa muito comprometida com o assunto e que ele seria vítima do que ele classificou como xiitas do meio ambiente. O ministro Ricardo Salles, um excepcional ministro, né? Mas as dificuldades que ele tem
junto a setores aparelhados do Ministério Público, os xiitas ambientais, e as dificuldades são enormes. Já houve vários momentos em que o entendimento de aliados do governo era o de que o Ricardo Salles mais causava problema do que soluções. Mas acredito que nesse momento a situação seja um pouco diferente, porque todas as atenções do governo estão voltadas para a questão da CPI, da Covid. Então, por conta disso, o clima dele continua como estava antes da deflagração da operação. Ou seja, embora haja uma investigação da Polícia Federal com suspeita de advocacia administrativa envolvendo o ministro, não há nenhum indício de que hoje o ministro possa sair do governo por conta dessa investigação, né? Exatamente. Não há nenhum indício de que ele possa fazer isso voluntariamente, né? O que poderia ser uma possibilidade, ele poderia se afastar para responder a essas acusações, eventualmente voltar, né? Depois que essas suspeitas fossem solucionadas. E também não há nenhum movimento do governo no sentido de afastá-lo, né? Eu acho que o entendimento é de que o afastamento do Salles poderia representar um sinal de fraqueza do governo e esse é um governo que, historicamente, tem certa dificuldade em agir dessa maneira. Leandro Prazeres, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Muito obrigado, Leandro, um abraço e bom trabalho. Muito obrigado, um abraço para vocês. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do João Pedro Fragoso e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.